Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, como eu havia dito para vocês, eu vou fazer o resumo, tá bom? Da prova para a semana que vem vai ser prova, certo? Então, eu fiz um resumo para vocês lembrarem o que foi falado em sala de aula. Eu vou passar os textos para vocês que também eu já passei em sala de aula, tá bom? E vou explicar um pouquinho para a gente relembrar, certo? O texto que eu passei para vocês, que foi o primeiro texto sobre Psicologia do Desenvolvimento Humano 1, foi esse texto, Desenvolvimento Humano, um campo em constante evolução. E para falar desse texto, então, a gente vai falar do desenvolvimento humano, né? O começo, o momento da concepção, que é o que a gente trabalha no desenvolvimento humano. Então, para a gente falar do desenvolvimento humano, a gente vai falar do início do desenvolvimento humano. E o início é a questão do bebê, né? Da formação do bebê, tá? Então, o início de tudo é aquela célula que ela é multiplicada e gera o bebê, certo? Que essa parte vocês vão estudar em anatomia, essa parte mais estrutural. Então, o decorrer da transformação que continua até o fim da vida. O desenvolvimento humano, ele na verdade são três frentes, né? Que é o primeiro desenvolvimento humano 1, desenvolvimento humano 2. Bom, 1 é o que vocês já estão aprendendo, né? Que é a infância, primeira infância e tal. O 2, que é a adolescência, e o 3, que é velhice e morte, tá? Então, são os 3 processos de desenvolvimento humano. O decorrer da transformação que continuará até o fim da vida, né? Então, a gente nunca deixa de evoluir em todos os sentidos. A gente fala um pouquinho do desenvolvimento, a evolução do desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, mental, tá bom, gente? E a gente está falando aqui da célula, né? Uma única célula se desenvolve até se tornar um ser vivo. Então, que é o que na verdade, o que torna um bebê, né? Que nasce o bebezinho. Os bebês crescem e se tornam crianças, que crescem e se tornam adultos, né? Então, esse é o processo de desenvolvimento. Só para a gente retomar. E esse é o texto que eu passei em sala de aula para vocês. Desenvolvimento humano, um campo em constante evolução. Se vocês pararem para mexer no material de vocês, vocês vão encontrar esse texto, tá bom? Tá? Ou então que eu passei na lousa. Acho que eu passei na lousa esse texto para vocês. Eu só tô passando aqui mais o resumo para a gente relembrar, tá certo? Bom, o segundo texto que vai cair então na prova vai ser esse texto, Psicologia do Desenvolvimento, Infância, que eu também passei na lousa para vocês. O desenvolvimento infantil começa ainda quando a criança está no útero da mãe, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, esse processo já existe uma cognição dessa criança, já existe um sentimento, tá bom, gente? Então, esse bebê, como eu já falei, acho que eu falei em sala de aula para vocês, esse bebê, quando ele está ali no útero da mãe, se a mãe está num processo positivo de vida, esse bebê vai estar bem também, ele vai estar positivo internamente ali no útero da mãe. Se essa mãe está muito insegura, muito ansiosa, talvez não é um bebê desejado, então isso também vai ter as alterações ali no desenvolvimento daquele feto, tá bom, gente? Então isso é importante vocês saberem também. Tanto o crescimento físico, a maturidade neurológica, a formação de habilidades cognitivas, afetivas e sociais acontece nessa fase. É aquilo que eu falei para vocês, né? Então é muito importante essa fase do início de todas as questões, porque é o começo de tudo, é a estrutura, é a base, tá certo?
A primeira infância é onde a criança se encontra mais suscetível aos estímulos que vêm do ambiente, porque é um processo de crescimento intenso dessa criança, né? Então, quanto mais estímulo tiver essa criança, mais ela vai aprender e mais ela vai evoluir nessa fase que ela está vivenciando, né? Então, é importante os móveis, existem vários brinquedos nessa fase que vai estimular a criança, né? Então, é importante que esses pais tenham uma consciência, né, uma adequação para poder, então, dar essa estrutura para esse filho, tá bom? Nessa infância, é muito importante. E quanto mais estímulos eles tiverem, mais eles vão aprendendo. No desenvolvimento motor, cada habilidade que o bebê adquire prepara-o para lidar com a próxima situação, né? Então, se ele evolui aquela situação, logo, logo ele já vai estar fazendo, né? Por exemplo, se você não estimula o bebê a falar, se ninguém fala com o bebê, se ninguém gesticula com o bebê, ele vai ter mais dificuldade na fala, né? Agora, se a mãe ou o pai ou a pessoa que cria o bebê conversa muito com o bebê e fala, olha filho, isso, tal, vamos brincar, e mostra gestos e faz gestos, quanto mais ele fala com o bebê, mais ele vai estimulando essa fala também. Então, logo, logo ele já começa a ir falar, né? Agora, se ele não tem tantos estímulos, ele vai ter mais dificuldade para a próxima situação, que é a fala. É nesse sentido que está falando aqui da habilidade do bebê, tá bom? Então, a questão da infância, eu quis dizer isso para vocês. No próximo texto, que eu também passei para vocês, em sala de aula, foi Desenvolvimento Humano, um campo em constante evolução. O que esse texto está falando para vocês? Desenvolvimento humano, o momento da concepção. O que seria essa concepção? Na verdade, essa concepção... eu já falei essa parte, né? Não, tô falando errado, gente. Espera aí um pouquinho, vou voltar aqui. Tô falando errado. Essa é a segunda que eu já falei para vocês. Acho que tá certo. Já falei para vocês. É a próxima. O texto, desculpa, gente, tô no terceiro texto, tá? O texto é Primeira Infância, do nascimento aos 3 anos, tá? Essa primeira infância foi que eu falei anteriormente para vocês, que a importância que tem de esse contexto ser um contexto meio familiarizado, de estímulos e as respostas do bebê. Agora, a primeira infância, do nascimento aos 3 anos, é muito importante vocês lerem e estudarem essa parte também, porque futuramente vocês vão ter uma disciplina que, na verdade, vocês vão para campo, né? Então, é importante vocês saberem bastante, estudar bastante Vygotsky, Piaget, para vocês entenderem como funciona essa infância, do nascimento aos 3 anos, tá? Então, vamos lá. No nascimento, todos os sentidos e sistemas corporais funcionam em graus variados, tá bom? Porque no nascimento é aquilo que eu disse para vocês. Eles funcionam, na verdade, as questões físicas do bebê vai mudando muito rápido, né? E cada evolução é muito interessante, porque começa da cabeça, a cabeça cresce, né? Vai crescendo, aí cresce o corpinho, vai crescendo. Então, é bem nítida essa fase do nascimento, tá? Depois do pós-nascimento, no caso, né? E todos os sentidos e sistemas funcionam em graus variados. Não, o que está dizendo aqui? Não somente a questão física, mas a cognitiva, comportamental do bebê, a fala em todos os sentidos. O cérebro aumenta em complexidade e é altamente sensível a influência ambiental. É aquela questão da moleira do bebê, né? A gente tem que ter muita proteção dessa moleira, porque ainda está em processo de evolução, de crescimento também. Ainda está molinho, né? Então, esse bebê precisa ter proteção, porque
se cai, se bate a cabeça, é muito perigoso nesse período, tá? Que ainda está em formação essa moleira. Então, é por isso que muitas pessoas têm muito medo de quando o bebê cair, olha já na cabecinha, ver se fez algum galo, alguma coisa nesse sentido, porque é muito importante, tá bom? O crescimento físico e o desenvolvimento das habilidades motoras são rápidos, muito rápidos, né? Esse 1 a 3 anos passa de uma forma muito rápida. E até as mães brincam, né? Nossa, como passou rápido. Aquele bebezinho que pega, que nossa, já tem 1 ano, já tem 2 anos, é tão rápido. E eles crescem muito, muito rápido, principalmente o físico e a habilidade motora. Já engatinham, logo já tá andando, logo já tá falando, né? Mas é aquilo que eu disse para vocês, depende muito do estímulo também que é exercido nesse bebê. Então, a importância dos pais estimularem esse bebê é muito grande, ok? Próxima. As capacidades de aprender e lembrar estão presentes, mesmo nas primeiras semanas, tá, gente? Então, já vai se familiarizando com as pessoas que estão em casa, com os pais, com os avós, com a família, se familiarizando com o social, tá, ok? E aí isso vai ficando mais comum para esse bebê, tá certo? Mais presente, né, no caso. O uso dos símbolos e a capacidade de resolver problemas se desenvolve por volta do final do 2º ano de vida. É que o primeiro é mais para se familiarizando, né? Mas o 2º ano de vida, na verdade, é onde a criança vai ficando engraçadinha, né? Já vai mostrando um pouquinho da sua personalidade, já vai mostrando quando a mãe fala para não fazer aquilo, né? Já vai ficando bravo porque quer do jeito do bebê, ele quer daquele jeito. Então vai começando as frustrações, né? Dos 2 aninhos já vai começando as frustrações. Mas aí ele vai aprendendo também a lidar com essas frustrações, já tão bebê já, tá, ok? A compreensão e o uso da linguagem se desenvolve rapidamente. É nessa fase que o bebê já dispara a falar, de 2 a 3 anos já fala de tudo um pouco, às vezes troca palavras, fala de uma forma errada, mas já consegue se comunicar muito bem, né? Já está familiarizado com a linguagem. Então, pessoal, é isso que eu gostaria que vocês relembrassem, tá? É basicamente isso que vai cair na prova. Então, dessas atividades que a gente fez em sala de aula, eu vou cobrar de vocês, que para quem participou das aulas vai lembrar de tudo isso que a gente conversou, tá certo? Então, eu acredito que não vai ter nenhum problema para fazer a prova, né? É um conteúdo tranquilo, um conteúdo que não é difícil de entender, é um conteúdo bem tranquilo, tá bom? Eu não sei dizer para vocês ainda como será a prova, porque a gente ainda está analisando assim, como vai ser, tá? A gente também tá como vocês, né? Tudo é muito novo nessa pandemia que está acontecendo, né? E tudo é muito novo, então a gente está vendo a melhor forma, o melhor jeito para passar essa prova para vocês, tá, ok? Mas é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém não estiver entendendo, tiver qualquer dúvida, pode mandar no grupo. Agora a gente tem um grupo, tá? Então vocês podem me mandar e o que eu puder resolver, o que eu puder adiantar para vocês, eu fico à disposição, tá, ok? Obrigada, gente. Boa noite.